Bom, nós vamos encerrar agora esse primeiro ciclo de palestras com o presidente do Conselho Deliberativo, Henrique Della Torre. Com a palavra, presidente do Conselho. Boa tarde a todos e a todas. Peço perdão aí que estourou, é porque eu estou ficando acostumado a falar em microfone, que lá no Conselho é direto. Eu quero mudar um pouquinho a dinâmica do que a gente está fazendo aqui, parabenizando a todos que já falaram. E primeira pergunta, o que é que nos trouxe aqui hoje, um sábado à tarde, um pouco de chuva, um pouco de sol? Qual o motivo principal de a gente estar aqui? O amor ao Esporte Clube Bahia. Concordo plenamente. E que mais? A tal da democracia. E aí, só para descontrair mais um pouquinho, eu não contei a ninguém, mas no passador, aqui embaixo tem um gatilho que aperta, sai o laser. Ó. Foi só para curtir um pouquinho. Pessoal, quero pedir permissão a vocês, e aqueles que são conselheiros, aqueles que já nos assistiram sentados lá naquela mesa formal, regida pelo estatuto, pelo regimento, que tem uma visão sobre a minha pessoa completamente equivocada, de um cara sério, enfadonho, chato, mas que faz parte de um papel institucional que o estatuto nos traz. E é isso que a democracia proporciona. Porque há 2 anos e 8 meses atrás, eu era exatamente o que qualquer um de vocês que é um torcedor apaixonado pelo Bahia, que estava na arquibancada e que, através de uma eleição democrática, e olha a democracia passando de novo por nós, proporcionou que a gente chegasse. E me lembro de algumas frases, de alguns eventos, de alguns dados que a gente vai trazer mais à frente. Antes disso, uma dúvida, e já foi falado aqui. A gente sabe quais são os 4 principais poderes do clube? Vou passar na frente de novo aqui da lâmpada. Sabe? Bora, pessoal, fala. A Assembleia Geral, Nélio não vale porque é conselheiro. E estava hoje num programa de alta audiência, não foi? Na rádio? Eu soube. Tinha mais de 50 ouvintes na rádio que ele foi. Calma. Nada que supere um outro programa de rádio que tem, em média, 6 ouvintes. Isso é demais. Mas vamos avante aqui, ó. Vamos lá. No Estatuto, né, no seu artigo 9º, os 4 poderes do clube são a Assembleia Geral, o maior símbolo da democracia, porque tudo isso que a gente está promovendo aqui, e aí já agradeço antecipadamente ao Grupo Revolução Tricolor, só é possível porque existe democracia no país e no clube que a gente ama. O Conselho Deliberativo, que é aquela casa legislativa com 100 pessoas, que tem seus requisitos? Tem. Sócio adimplente com mais de 1 ano de associação. Então, qualquer um de nós pode se candidatar, desde que não, já tenha sido eleito 2 vezes, ou seja, não pode repetir o 3º mandato, mas o 2º pode. O Conselho Fiscal, também explanado aqui pelo mestre Algesi, que é um técnico, especificamente um técnico, e a gente precisa de técnicos, porque não tem Romário só no time. E aí eu lembro muito, já que a gente está falando, né, de eventos, e para aliviar a alma de nosso amigo Algesi, eu me lembro muito de uma frase de Romário, que diz que a corte, né, tem o rei, e ele foi chamado de rei, mas também tem o bobo. E aí, para quem gosta de rede social, né, já tem uma novidade aí. Diz que no CAPEM tem a CAIS, que é a Central de Atendimento ao Sócio, e na Arena agora tem o CAR, que é o Camarote Amigos do Rei. Isso é para quem não tem o que fazer, mas nós que estamos aqui, porque escolhemos estar numa tarde de sábado, vendo e aprovando internamente no nosso aspecto moral o que é feito pelo clube, a gente vê que a diretoria executiva tem um belo trabalho, sim. Tem erros e acertos? Sim. E eu tenho muita tranquilidade de falar isso, porque alguns sabem, ou quase todos, mas eu, exemplificamente falando, eu fui eleito por um grupo de oposição ao atual grupo de gestão. E isso, me perguntaram essa semana, eu fui no outro programa de rádio, me perguntaram, Henrique, qual é a sua posição política atual? Aí eu respondi, dei, claro, uma explanação um pouquinho mais ampla, e no final disse assim, a minha posição é Esporte Clube Bahia. E eu falei uma frase para Marcelo Santana Pereira, que está aqui hoje sentado, no dia 23 de dezembro de 2014, sentado na primeira mesa diretora, quando a gente foi eleito, né, que eu disse, rapaz, eu não pensei que era isso tudo aqui. E ele me disse com todas as letras, eu acho que ele vai lembrar, ele fique tranquilo, se o time ganhar, a gente sai carregado de campo e daqui da gestão. Fazem até uma estátua para a gente, mas se o time não ganhar, a gente sai apedrejado ou morto. E é isso que tem que acabar, porque a gente gosta, mas assim... A gente sabe alguma coisa sobre o Conselho? Onde é que eu posso ler e aprender? Vitor Ferraz já nos trouxe com muita clareza. O site do clube, todo mundo aí, se eu for olhar, metade está com o celular na mão. E tome o WhatsApp, e tome mandando mensagem para lá, para cá, dizendo, eu estou aqui, está bacana, tem 100 pessoas. Né? Todo mundo quer a instantaneidade da notícia.
Mas a gente esquece onde buscar a notícia. Oficialmente, no site do clube, tem lá a aba do Conselho Deliberativo. E eu chamo mais uma vez a atenção. Vamos aqui nessa aba, ó, nesse link aqui do Estatuto, porque quais são os dois principais diplomas legais do clube? Para o clube e para a nossa nação, o seu Estatuto, que está em vigor e ficará em vigor até a promulgação com o seu devido registro em cartório do novo Estatuto, que acabou de ser reformado. A votação dessa reforma estatutária foi concluída agora dia 22, com muito brio, com muita honra, com muito zelo por uma Casa Legislativa plural, e que, coincidentemente ou não, 2 dias depois, né, ou um dia depois, o time perde e a derrota do clube do time, no caso, vira mais importante do que um momento histórico como esse. Mas isso também faz parte. A gente sabe muito bem que a gente vive esse mundo da instantaneidade. E o futebol, ele é paixão. O regimento interno do Conselho, e aí muito bacana, porque o Gesi falou que o Conselho Fiscal anterior passou um bom tempo promovendo a elaboração desse regimento. E quem está de fora vai dizer assim, para que porcaria eu quero saber de regimento? Mais papel? Sim, papel e regras, porque eu aposto que cada um dos senhores e senhoras aqui, dentro de suas casas, tem regras. Nas empresas que trabalham, tem regras. Para entrar no estádio, tem regra. Por que que dentro do clube, dentro do conselho, não vai ter regra? Sendo assim, as perguntas mais... Como é que ele é formado? E o que é que ele faz? Alguém sabe? Fácil. Opa, voltou. A competência do CD, ela está estabelecida e detalhada lá no artigo 24 do Estatuto. Quem quiser saber de verdade, a gente pode resumir. É uma casa legislativa, cuida das leis do clube, preserva, acima de tudo, o patrimônio, tudo que se referia ao patrimônio do clube, mas ela tem suas competências. O artigo 16 diz que a mesa do diretor é composta por um presidente, um vice-presidente e um primeiro secretário. Engraçado, né? Ninguém chama Moreno de primeiro secretário, né? É Moreno secretário. E outro detalhe que eu gosto de trazer é assim, que o artigo 15, ele diz que é composto por 100 membros eleitos pela Assembleia Geral com mandato de 3 anos, permitida mais uma reeleição. Pergunta direta, para quem não é conselheiro, porque quem é conselheiro e vive o Bahia sabe, quantos grupos políticos, e não estou falando de política partidária, a gente tem no Conselho hoje? 6, 5, alguém fala mais? 4. Se eu disser para vocês que não é nenhuma dessas opções, oficialmente pela regra da eleição, nós temos 6. A gente vai falar dos 6 aqui, daqui a pouquinho. Só que a gente tem lá no próprio Conselho 3 instâncias, que é o Conselho Pleno, formado pelos 100, que deliberam, que votam, que escolhem, que decidem os futuros do clube. Nós temos a mesa diretora, que tem apenas e tão somente a atribuição a mais de organizar e conduzir as reuniões. E em uma única situação, o presidente da mesa tem o voto duplo, ou mais conhecido como voto de Minerva, em caso de decisões em que empatem. E por uma questão de entendimento meu, na maioria das vezes, na maioria das matérias, eu acabo nem precisando votar, porque a gente já vai conhecendo o desenho técnico e político da situação e entende que não é necessário votar. Fiz questão apenas, em algumas situações, de emblematicamente votar, até para defender uma posição para que os demais membros pudessem entender. Então, isso aí é uma coisa que a gente precisa praticar muito, essa tal democracia. Outra coisa importante para que a gente possa entender é que no artigo 8º, já do regimento interno, o CD se reunirá extraordinariamente para tratar de matérias da sua competência. Só lembrando, futebol é competência da DE. Então, senhores conselheiros, que às vezes já me apedrejaram, discutir futebol, chamar o técnico, chamar o diretor de futebol, não é papel do conselho. Pode até ser feito? Pode. Mas é competência do conselho? Não. Até porque conselheiro nenhum contrata ninguém, muito menos o presidente. Ser ameaçado fisicamente, moralmente, verbalmente, porque o time perdeu, é um absurdo? É uma excrescência, mas isso faz parte da democracia. E aí vai uma dica. Quem quiser um dia se tornar uma figura pública, e ser conselheiro é já se tornar uma figura pública, tem que saber ter equilíbrio emocional, ouvir crítica e principalmente ter equilíbrio nas decisões. Porque vontade de mandar tudo àquele lugar, a gente tem o tempo inteiro. Porque a gente também torce, a gente também sofre. Quais são os comportamentos esperados de um conselheiro? Ética, disponibilidade, prontidão, resiliência, persistência, diálogo, flexibilidade. E eu digo aos senhores, se não tiver todos esses, podem desistir antes de começar. Porque em algum dos momentos, os senhores vão fraquejar, os senhores vão pensar em desistir, os senhores vão achar que não é interessante. Só para dar um exemplo,
seria muito fácil dizer assim, o Conselho vai se reunir uma vez por mês, está lá no Estatuto. Vou colocar aqui um calendário, a gente vai fazer uma reunião por mês, vai dar 12 reuniões por ano. Estamos com 2 anos e 7 meses de gestão, com 42 reuniões realizadas, e falei na última e repito aqui, não encerraremos essa gestão com menos de 50 reuniões pela necessidade do clube, instituição maior que aqui representamos. Então, haja disponibilidade. Ok? Fique tranquilo que eu não vou esgotar esse tempo não. O placar eletrônico subiu ali que ainda faltam 15 minutos. Vocês vão se livrar de mim já já. Fiquem tranquilos. O que é fundamental para ser um bom conselheiro? Aí tem aqui vários aspectos. Estudar sempre, né? Fazer cumprir as obrigações, saber respeitar as opiniões divergentes e assimilar os resultados das votações como a expressão da vontade da maioria, porque o nome disso é democracia. E eu quero voltar um pouquinho nesse ponto. Eu estava aqui observando antes, tem um cartaz muito bonito aqui do Catuçaba, e dentre várias paisagens, eu vejo aqui um animal muito vistoso. Um pavão. E assim, a gente às vezes atribui, tem um amigo nosso que é mais gordinho, a gente chama de porco, né? Tem um amigo nosso que é mais baixinho, gosta de buraco, a gente chama de tatu. Tem um amigo nosso que é mais mal enfesado, mal encarado, a gente chama de maltratador. Um abraço, meu amigo Everaldo, né? Mas o pavão, ele tem a sua beleza, mas ele adora, como diz a lenda e a ciência comprova, se exibir, abrir o rabo, mostrar as plumas. E aí a gente precisa voltar na tela anterior. Isso não faz parte da ética, isso não faz parte da resiliência, isso não faz parte da flexibilidade. E sendo assim, não faz parte do papel que a gente se compromete a ter. E aí quero fazer um convite a todos. Vamos fazer com os outros o que a gente quer e aceita e permite que façam conosco. E aí eu vou mais adiante. Pluralidade é o maior sinal da democracia. Essa aqui, pessoal, é a composição oficial, e eu digo oficial porque foi o resultado da eleição. Resultado esse que é respeitado e será respeitado até o final do nosso mandato, com certeza absoluta. 29% da Revolução Tricolor, 28% da integridade tricolor, 20% da voz do campeão, 14% do Simplesmente Bahia, 6% da nova ordem tricolor, 3% da virada tricolor. E aí volto naquela historinha. Até o outro dia eu era apenas um torcedor. E aí eu citei essa semana, num dos programas de rádio que eu fui, eu reencontrei um repórter que um dia teve, no ímpeto dos seus 23 anos, e aí, Vitor Vilar, quero mais uma vez fazer uma ressalva, você para mim, aí eu estou falando no meu CPF, uma das grandes referências da imprensa esportiva baiana, porque eu o conheço há um bom tempo e você se mantém, independente do veículo que você atua, com sua correção, com sua ética, né, com sua responsabilidade, checando a fonte da matéria. Isso é um fato raro na sua classe profissional, por isso eu lhe parabenizo. E aí, esse jovem, não Vitor Vilar, esse com quem eu falei, ele num determinado jogo, lá naquele famigerado 2015, ele entrevistou ali na região do lounge, aquela região tão bem frequentada, né? Da qual, abre parênteses, eu tinha 4 cadeiras no lounge, as quais eu não renovei. Sabem por quê? Tem pessoas aqui que podem dizer, alguém sabe por quê? Quer dizer, Diego? Quer dizer, Noé? Quer dizer, Jatobá? Simples, pela violência e pela agressividade das pessoas no trato com um torcedor comum. Porque quando está tendo jogo ali, quem está ali não é o presidente do conselho, é um torcedor também. Mas aí eu deixo de poder levar meus filhos, com os quais eu ando sempre, e sou paizão, sou mesmo, com muito orgulho, né? Porque a paixão passa por cima da ética, passa por cima de tudo. Por que eu estou trazendo esse? Porque o repórter me perguntou numa certa feita, num jogo, na verdade ele entrevistou 3 conselheiros, que estavam lá como torcedores, identificando para os ouvintes, né, que eram torcedores. Entrevistou o primeiro, falou, mandou recado para a diretoria, veio um segundo, falou, bradou, xingou, veio o terceiro, falou, xingou mais ainda, né, cara alto, forte, aí falou um monte de barbaridade, e aí veio a 4ª pessoa a ser entrevistada, eu, nesse momento, com o poder do microfone, Vitor sabe muito bem aqui o que é que eu estou... E o Everaldo também, que ele trabalha numa rádio comunitária, não é isso, Everaldo? Ele chega e diz assim, agora vamos entrevistar aqui o meu amigo, o presidente do Conselho Deliberativo, Henrique Della Torre, o que é que você achou do resultado e para onde é que o Bahia está caminhando com essa situação?
Aí eu falei, amigo, se você quiser me perguntar qualquer coisa sobre o Conselho Deliberativo, eu me empodero o suficiente, vou onde você quiser, onde você me chamar. Mas sobre o resultado do jogo, eu não comento. Ah, mas a gente acabou de ver um resultado. Sim, eu vou repetir. Eu não comento sobre futebol, porque futebol é competência da diretoria de futebol, da diretoria executiva. E aí o chefe da equipe entrou no ar, me dando uma guilhotinada, uma cortada, dizendo, você não precisa ser grosseiro com o repórter, porque isso pode causar problemas para você. Eu disse, não tem problema nenhum. Boa tarde e até a próxima. E fui-me embora. Onde é que eu quero chegar com essa historinha? Simples. A gente precisa saber a responsabilidade que é ser conselheiro. A gente precisa saber qual é a responsabilidade da democracia. E, principalmente, qual é a responsabilidade que a gente tem hoje de só viver navegando nas redes sociais e escrevendo o que quer, o que não quer, o que acha, o que não acha, a respeito do clube que a gente diz que ama. E eu pergunto, ama mesmo? Quem ama, maltrata. E Samitiba nos diz o quê? Quem ama, cuida. E quem ama, cuida. Aí eu quero já fazer uma boa referência, que a gente tem uma projeção de concorrência de grupos políticos para compor o CD na próxima gestão. Tem o Independente Tricolor, com Jatobá, os meninos aqui, a quem eu mando um abraço, uma saudação. Vocês são do coração. 100% Bahia, o grupo que tem os integrantes que eu conheço há mais tempo. Aníbal, Sérgio e Eduardo. E Sérgio é um irmão deles que está em Brasília. Conheço há mais de 30 anos, Aníbal. Estou entregando a cidade, né? A Bamor, e eu faço questão de trazer aqui, porque assim, a Bamor, ela sozinha ou agrupada, outra torcida organizada, ela tem a força que emana do povo. Ela pode estar, sim, até associada a um outro grupo político, como há uma tendência que socorra, e não posso responder por eles, porque não sou parte da diretoria deles. Não tenho responsabilidade civil, nem jurídica para responder por eles, apenas presumimos. Tem o grupo Avante Esquadrão, que é um desmembramento de umas pessoas da Voz do Campeão e do Integridade, inclusive tem representatividade hoje no Conselho Deliberativo, através dos conselheiros Leonilda Macena e Jessinei Júnior, salvo engano, isso. Tem o MUB, que é Movimento Único, Unificado do Bahia, não sei direito, aí eu, assim, por não conhecer muito, eu acabo... E tem outras dissidências e coligações dos já existentes. Por que eu boto um asterisco? Porque sempre acaba acontecendo isso. Aí vem a questão política. Grupo rachou, grupo discutiu, isso é da política. Meu amigo Mário Júnior, com o qual eu brigo 300 vezes por dia e 500 vezes por ano, não é isso? Ele diz, ser político é ser gregário, e nós nos agregamos aos semelhantes. E, principalmente, ocupar um papel político numa casa legislativa como o Conselho do Clube é importante, e é importante que cada um tenha essa consciência. Porque é fácil ter uma carteirinha escrito conselheiro, e como uma vez eu ouvi, porque eu quero chegar no fazendão, dar uma carteirada e entrar. Vamos parar com isso, né? Aí eu queria fazer um quiz aqui, um quiz, como é que chama, né? O que é que nós já sabemos ou aprendemos até aqui? Por exemplo, mudar meu voto na próxima eleição, aprendendo a escolher melhor quem me representa, afinal estamos dando democracia. Isso é verdadeiro ou falso? Verdadeiro, né? Isso eu posso fazer. Posso reclamar da ouvidoria? Posso. Tem tanto no clube, né, quanto na Arena Fonte Nova. E eu estava hoje numa palestra de Igor, para o curso de gestão esportiva. Porque a gente, não consigo comprar ingresso, não consigo... Sim, tem ouvidoria no clube, tem ouvidoria na Arena Fonte Nova. Mas não, o que é que eu faço? Eu vou reclamar na rede social. Porque hoje a rede social move o mundo. Posso xingar todo mundo nas redes sociais? Olha o dedinho. Pode não. Porque se você fizer isso, você vai assumir o risco da consequência. Ou seja, pode. Agora, como diz na minha terra, lá no interior, que eu fui quase um menino de rua, eu aguento com esse barulho. Se eu aguentar, vamos em frente. Se eu não aguentar, como diria o capitão Nascimento, pede para sair. Posso agredir verbal, moral e fisicamente a quem eu quiser? Não. Porque a gente precisa lembrar que ali também tem um pai de família. Agredir uma pessoa, xingar uma pessoa, ofender uma pessoa no seu momento de lazer, de paixão, vamos combinar, fica feio, né? E a gente aqui com as cores tão bonitas, um escudo tão bonito, não tem por que ficar fazendo feio, né? E se não é para fazer feio, vamos fazer bonito. Vamos aqui fazer um exercício com 4 frases de 4 grandes pensadores. Eu vou fazer as frases aqui cruzadas. Lembrando de política, eu vou dizer que Platão, e não fui eu que disse, ele fala: o preço a pagar pela tua não participação na política é seres governado por quem é inferior. Isso é para a gente refletir. Ou seja, eu não quero, eu não gosto, política é coisa de gente suja. E aí eu quero fazer uma referência ao nosso amigo professor mestre
Leonardo Vieira, que ele diz assim: fazer política hoje no Bahia é fácil porque está governado por homens de direitos, mas a gente precisa preservar o clube para quem vem depois. E essa é uma grande preocupação. Em contrapartida, o trabalho do Conselho Deliberativo, ele é muito ímpar, muito simples, ele não está nos holofotes, ele não tem visibilidade. Mas aí Madre Teresa de Calcutá nos diz: eu sei que o meu trabalho é uma gota no oceano, mas sem ele, o oceano seria menor. Sem o Conselho Deliberativo, o clube não seria o que ele é hoje. Como bem disse Vitor Ferraz, fazer o que a gente faz lá, com a dedicação, o voluntariado, não é fácil. Engolir o sapo, outro dia eu ouvi uma frase muito bacana, que eu não engulo o sapo, eu engulo já o porco-espinho, ou então o sapo embrulhado no arame farpado. Porque se não for assim, lembra lá da tal flexibilidade que tem na outra tela? É isso que a gente precisa ter. E aí eu vou fazer um alívio para meu amigo Algesi já. Martin Luther King, que pregou ideais de liberdade, de igualdade, de fraternidade, ele dizia: o que me preocupa não é nem o grito dos corruptos, dos violentos, dos desonestos, dos sem caráter, dos sem ética. O que me preocupa é o silêncio dos bons. Então, primeiro e grande requisito para fazer parte da vida política do Bahia: seja bom marido, seja bom pai, bom amigo, bom filho, seja ético. E aí Mário Sérgio Cortella nos traz um ensinamento muito bacana sobre ética, que ética é o que você faz quando está todo mundo olhando. Por exemplo, parar no sinal vermelho. Isso é ética, né? Nos conceitos lá do direito, isso é ética. Mas o que você faz quando não tem ninguém por perto, isso se chama caráter. E isso ninguém muda. Eu não mudo o seu caráter, você não muda o meu. Isso é igual, e aí vou pedir permissão às meninas, né? Estou acabando, fique tranquilo. Caráter é igual à virgindade. Se você perde, você não tem mais. E adoro esse silêncio, porque esse silêncio é o silêncio de quem parou para pensar. Sendo assim, eu quero fazer só 2 referências para a gente finalizar. Nosso amigo Algesi falou durante 2 vezes aqui, né, sobre a expressão amém, que tem a ver com algumas ofensas que nós recebemos, né, por ter vindo participar desse evento tão bacana, tão ideal. Fizeram um fake do vídeo, coisa feia, coisa pequena, coisa baixa, mas eu quero até aproveitar, porque diz que a gente, na crise, a gente pode ou chorar ou vender lenço. Eu, particularmente, estou procurando vender lenço. E quando a gente tem um copo que está pela metade de água, a gente pode focar na metade cheia ou na metade vazia. Eu sempre preferi, até os 53 anos, focar na metade cheia. Por conta disso, eu quero lembrar. Armandinho Dodô Armar toca uma música maravilhosa, né, do carnaval, que fala que o baiano vem do sagrado e do profano, né? Então, eu vou falar primeiro, né, do profano. Tem uma música do Pissirico que fala das mulheres, fala que mulher brasileira é toda boa, não é? Mas todo mundo gosta, tanto da mulher brasileira quanto do Bahia, não é? Quem gosta da mulher brasileira aí, levanta o dedo. Massa. Eu quero ver as mulheres levantando o dedo. Aí eu peço... Não, e eu falo isso com toda tranquilidade, porque eu vou ler aqui a letra, apesar de meus filhos gostarem do Pissirico, que tem lá uma parte da letra que diz assim, que a mulher brasileira é uma obra divina que nasceu para o nosso bem, assim como o Esporte Clube Bahia. E quem ama, eu vou pedir que vocês todos falem e gritem. E quem ama, levante o dedo e grite. Amém. E aí, saindo do profano e vindo para o sagrado, eu gostaria de, para encerrar mesmo, e antes dos 5 minutos do nosso placar eletrônico, dizer que aqui, independente de religião, independente de credo, né, o Senhor Jesus Cristo nos ensinou uma oração, que eu peço que ao final, cada um mentalmente a faça, que é a oração do Pai Nosso. E eu vou ler só uma pequena frase que encerra essa oração, que diz o seguinte: e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos de todo o mal. Amém. E assim eu digo que o nosso Conselho Deliberativo agradece o convite, e bora Bahia, minha...